Bem-vindos! Eu sou o Rômulo do Estúdio Rock e hoje eu vou mostrar para vocês como ficou nosso escritório finalizado. Vocês acompanharam aí nos vídeos antigos o passo a passo, como é que foi toda essa jornada, das escolhas dos materiais, do layout, do mobiliário, dos perrengues da obra e das soluções que a gente encontrou. Então eu queria mostrar para vocês como ficou realmente finalizado. Bom, a gente passou aqui pelo hall agora, né, que a gente aproveitou uma pegada mais industrial. A palheta das cores de todo o escritório, ela já tinha sido definida lá atrás, baseada nos revestimentos. Uma das coisas mais legais que a gente tinha escolhido era o piso, que era o original da sala. Mas como vocês bem viram durante a obra, a gente foi obrigado a trocar. Acabou que a gente conseguiu um visual também mais clean, mais claro, que eu acho que deu um aspecto bem bacana para o projeto. Essa sala de produções, confesso que é o nosso xodó, porque a gente achou uma forma de trazer mais conforto para quem está colaborando com os projetos, para quem está presente com a gente. Essa porta de serralheria gigante que vocês estão vendo aqui, ela veio de uma divisória como essa que já existia. A gente aproveitou o mesmo material e fez essa super porta pivotante. E eu não posso deixar de falar também dessa parede de tijolinhos, né? Esses tijolinhos nós desenvolvemos junto com o fornecedor. Chegamos nesse tom que a gente queria, que era um tom meio quase que patinado, um pouco mais claro, e marcando toda essa parede curva que já existia na sala. E a gente também optou por essa paginação dele colocado no sentido vertical, trazendo essa curva mais acentuada pelo revestimento. Essas linhas, elas marcam mais a curva. E aqui está a cereja do bolo, né? Aqui é a nossa mesa de produções, que ela tem 18 metros quadrados. Ela foi feita toda numa estrutura em aço, inteira em aço, onde nós temos 3 pés centrais que compilam, concentram as máquinas dos computadores. Nós temos espaço para 12 estações de trabalho. A gente optou por deixar CPUs, toda a parte de equipamentos embaixo. Subiu com as telas, com esses braços articulados pneumáticos que trazem conforto, com a ergonomia de cada colaborador. Tem um que é mais baixo, outro que é mais alto, gosta mais próximo, enfim. Essa foi a solução. Como a opção de tampo, a gente optou pelo MDF cru, aplicou-se um selador e a gente veio com essa mesma textura, que é a mesma do teto, das paredes, na bancada. Por uma prevenção extra, a gente aplicou uma camada extra de cera para prevenir qualquer tipo de arranhão ou de sujeira extra, mas basicamente se passou uma esponjinha com algum produto, assim, um sabão, detergente neutro, sai tranquilamente. E como fazer uma área de trabalho corporativa não ficar tão dura, tão chata? A gente criou esse super cachepô em MDF, a gente impermeabilizou ele por dentro para uma segurança extra, já que o MDF ele não aceita umidade de forma alguma. Instalamos uma fita de LED na parte superior, que é muito importante ter essa iluminação difusa para o ambiente de trabalho. E embaixo a gente colocou um perfil de LED para iluminar a área de trabalho. Outra coisa que é muito importante também que a gente fez foi colocar essa iluminação atrás dos monitores. Então ela não ofusca o olhar de quem está trabalhando e também não dá reflexo na tela. E para evitar também aqueles sistemas de bias, de divisão, a vegetação veio aqui para isso. Ela, querendo ou não, ela traz esse conforto, ela delimita os espaços e ela cria um certo aconchego. Não fica uma relação fria aqui enquanto você está trabalhando. São 300 metros de escritório. Então nós temos 2 varandas. Uma para o fundo, que é nascente, que é a melhor insolação que pode ter. Só que, ao mesmo tempo, não é a melhor vista. O que fazer? Optamos por uma jardineira de fora a fora. A gente mandou fazer essas jardineiras com um fornecedor nosso, em concreto. Pintamos no mesmo tom que é esse daqui, que é a base, chama Meditação a cor. Plantamos essa maranta charuto, que é uma planta brasileira, que ela tem uma pegada tropical, uma folha linda dela, e ela cria essa barreira visual que a gente queria, traz movimento e ajuda a melhorar esse clima daqui de dentro. Vindo para cá, a gente tinha o extremo da sala. O que a gente queria? Uma área de armazenamento de amostras, uma área de referências, livros, catálogos, tecidos. Então a gente compilou isso num lugar só, gerando esse grande banco de amostras e de inspirações. A gente criou uma iluminação própria para cá, focada nessa estante. A gente trouxe também uma TV pelo fato de facilitar a apresentação de projetos, cursos. A gente está sempre se renovando, reciclando, então é bacana ter também não só uma área de trabalho, mas uma área de aprendizado. Bom, saindo aqui da sala de produção,
a gente passa novamente nesse nosso hall e a gente trouxe essa questão desses vasos, que é de um fornecedor super querido nosso, Pedro Baiano, junto com alguns artesãos que a gente conhece lá na Bahia. A gente acabou trazendo esse carinho, mantendo o mesmo mood e trazendo as letras em barro. E aqui a gente entra na sala de reuniões. Como a gente está numa cobertura de um prédio comercial, de um bairro extremamente comercial aqui em Brasília, a ideia foi trazer essa experiência de casa para esse ambiente de escritório. Muitas texturas, muita madeira, muita fibra natural, muito barro. Traz esse contraste, esse contraponto com o prédio que a gente está inserido, com o bairro que a gente está inserido e com o objetivo que é um escritório. Começa com essa mesa, que é uma mesa de 4 metros em madeira. É uma mesa que já está aí com a gente já tem muito tempo. Você vê que ela está manchada, que ela é para ficar assim mesmo. A gente gosta, isso traz história. Não tem nada aqui disfarçando a essência do material. Em contrapartida, a gente foi para alguns antiquários aqui em Brasília, que tem bastante, e achamos essas cadeiras dos anos 60, que elas são de plástico, com pé metálico. Então trouxe uma certa sofisticação e um equilíbrio de épocas para o que a gente queria. Não tem como não falar dessa luminária. Como criar um ponto focal num ambiente como esse? A mesa de reuniões ela tem um papel muito importante no ambiente corporativo, é onde as decisões são tomadas, onde as ideias são trocadas, o foco tem que existir. Então essas luminárias têm um papel muito importante, que é trazer o foco. Ela tem uma simetria, ou seja, essa parte de cá ela tá simétrica, essa parte de cá, cada uma tem um desenho e o ângulo do foco ele tá contido na bancada. Então quando a gente senta na mesa, percebam que a luz não bate no meu olho, ela tá numa altura a 70 centímetros da bancada, ela tá iluminando exatamente o que interessa, que é o que tá em cima da mesa, e mantendo esse clima agradável. A gente consegue ficar horas, se necessário, aqui nessa bancada, sem se incomodar com a luz ou o cansaço. Para cá, a gente tem essa parte que é o nosso estar. Esse sofá de linho, com essa capa de linho, trouxe mais uma vez esse aconchego. Eu acho que ele virou um ponto aqui bem dinâmico, porque ele está dividindo esse ambiente da reunião com esse outro ambiente também de reunião, mas que é um pouco mais descontraído, uma vez que isso virou um estar. A gente tem muitas peças de designs, Sérgio Rodrigues, a gente tem Zal Zupin. Os móveis, eles são todos em colaboração com a Achilles Gallery, que para mim hoje é um dos maiores acervos de mobiliário modernista do Brasil. Lá a gente consegue ter inspiração, a gente consegue ter referências de móveis que a gente não encontra facilmente. Então, além de serem profundos conhecedores do design, de fomentarem o design nacional, em grande maioria, é muito bacana poder ter essas peças para compartilhar esse design com os colaboradores, com os clientes. É muito prazeroso poder ter isso. Vocês percebam que o mesmo tijolinho que está lá fora, ele continua presente aqui, marcando esses 2 pilares, e eles são os shafts do prédio. Aqui descem todas as prumadas de água, ar-condicionado, do prédio para as outras salas embaixo. Era furado aqui no meio, a gente construiu essa alvenaria para instalar o ar-condicionado e essa parte de TV e prateleiras para dar apoio para cá. Essa mesa, que é uma mesa farinheira, ela é feita para fazer farinha, também veio lá do sul da Bahia, ela cumpriu esse papel do equilíbrio que a gente queria, do lado do sofá de linho. Outra coisa maravilhosa também que eu acho que trouxe esse clima incrível para cá foi esse tapete, que para mim é uma obra de arte, é do pessoal da Leva. Eles têm esse trabalho incrível com algumas comunidades do Brasil, basicamente de artesanato, é tudo manual. Esse tapete é feito daquela palha taboa, é feito por uma comunidade no interior do Piauí. Você vê que são círculos contemplados dentro desse retângulo. A gente dimensionou, pediu para que fosse feito especificamente para a gente nessas dimensões, mas ele traz esse aconchego, ele abraça todo o estar. Às vezes eu tô refletindo, que eu olho para isso e falei, gente, como que pode ter um carinho de fazer algo tão lindo assim, sabe? Os vasos também que estão presentes de barro, esses elementos da palha, você vê que todo o ambiente está circundado por cortinas de linho. Então a gente não tem muitos materiais, mas estão todos contidos na mesma palheta, nos mesmos tons, com algumas variações. Ali atrás tem uma espécie de uma obra ali que eu fiz, que foi o que sobrou da luminária lá de fora. Então a gente, não vamos jogar fora, porque é um trabalho feito por indígenas. A gente só readaptou, colocou ali, eu acho que também ficou muito bacana e compôs aquele canto que estava um pouco morto.
Passando aqui para trás, a gente chega na minha sala e a sala do André. A gente traz também essa questão das referências, arte sempre. A gente tem 2 obras desse fotógrafo paraibano, mas que está radicado aqui em Brasília já há muitos anos, o Maurício Araújo. Faz um trabalho lindo de fachadas, de arquitetura. A mesa, que eu acho que a gente já falou algumas vezes, mas que é muito bacana, que a gente aproveitou um tampo do antigo escritório, com um pé de papelão também aplicado à mesma textura do teto e da parede. Você vê que trouxe um ambiente bem amplo, além de ser super contemporâneo e super atual, essas formas arredondadas, ela otimiza a circulação. Passando para cá, é a minha sala, sempre é mais bagunçada, sempre, mas aqui você vê de novo a obra do Maurício. Aqui é uma foto do bairro mesmo, é bacana a gente estar trabalhando e vendo essa conexão. Aqui também a gente vê a mesma história da mesa, que elas são espelhadas, mantendo essa conexão com as salas, mesmo elas estando divididas por uma divisória de vidro e aço, que traz um pouco de privacidade na hora das reuniões. E agora a gente vai passar por uma outra parte do escritório, que é não menos importante, que é a parte de convivência. O banheiro também é muito interessante a gente mostrar. Aqui é um prédio super antigo. A gente tinha uma questão de tempo também, de prazo. Então o que a gente fez? Aplicou porcelanato sobre o piso que tinha, com argamassa especial para ser piso sobre piso. Mandamos fazer uma bancada de bege Bahia escovada e com um espelho orgânico. Viemos com um revestimento a 20 centímetros e o restante a gente aplicou uma textura sobre o azulejo que tinha antes. Com isso a gente eliminou a necessidade de obra, a gente padronizou, colocou os 2 banheiros iguais, obviamente por uma questão de estética e de economia, sempre amarrando essa questão da mesma linguagem. Essa divisória já tinha, a gente só restaurou os vidros, que eram bem antigos, e fizemos uma segunda sala de reuniões / refeições, se é que a gente pode dizer dessa forma. Essa mesa já está com a gente há acho que há uns 3 anos. Ela foi feita em aço e ela tinha um revestimento da Eliane 15x15 branco. Tinha essa linguagem na outra sala de reuniões, o teto também era com esse mesmo revestimento. Então ela tem um valor muito grande pra gente, essa mesa sentimental, emocional, porque ela conta a nossa história. Ela está com a gente desde o outro escritório. Então como trazê-la para cá, manter essa memória, digamos, afetiva do objeto, mas com a outra roupagem. A gente aplicou esse revestimento da Porto Belo Shop, esse guache, mantivemos a madeira aqui embaixo, aplicamos com PU o revestimento e rejuntamos com o rejunte indicado pelo fornecedor. Essa polêmica luminária, em alguns momentos, ela era uma luminária de perfil de LED que a gente já tinha no escritório. Tava aqui com a cara super sem graça, tava cumprindo o que a gente queria, ela tava meio que destoando. Eu encomendei essa palha nada mais é que uma saia indígena, só que eu pedi para fazer ela linear, então eu comprei 5 metros dessa saia e a gente aplicou sobre perfil de LED, só colocamos em cima. Então ela trouxe todo esse mood que a gente queria para cá, trouxe esse aconchego e cumpriu bastante. Você vê que se você olhar, ela tá bem mimetizada com o que a gente queria. Bom, lá no fundo, a gente tem a nossa cozinha. Ela tá bem conectada. A gente criou essa porta também da mesma serralheria. Essa alvenaria foi feita com esse mesmo tijolinho. Os detalhes, né? Você vê que ele tá aqui tudo em meia esquadria, o que dá um acabamento sensacional. Não é porque o material é simples ou é barato que ele não pode se tornar um material extremamente sofisticado. Aqui, para mim, é um grande exemplo. A gente tem esse tijolinho que, como eu falei anteriormente, a gente desenvolveu com o fornecedor para chegar nesse tom. Ele tem 2 centímetros de espessura e a gente mandou fazer esse tipo de assentamento. Então você não fica vendo ele de topo, acho que traz uma harmonia, traz um carinho para a execução, acho muito bacana. E agora vamos para a parte externa. Ninguém imagina que num local como esse a gente conseguiu achar um imóvel que tinha isso aqui. Essa super varanda, que tem quase 70 metros, se não me engano. A gente manteve a ardósia original, que era o que a gente queria ter mantido lá, mas que infelizmente a gente não conseguiu. Porém, o daqui a gente conseguiu restaurar. O prédio, ele é um prédio da década de 80, então ele tem uma estrutura em concreto marcante. A telha, que era uma telha de fibrocimento, que usava muito naquela época, que muitos não gostam, mas a gente adora, dá um ar industrial e mostra a idade do prédio, que eu acho que isso é bacana. A gente fez esse retrofit inteiro, mas a gente não queria esquecer de onde era. Então essa referência foi muito importante pra gente. Aqui no fundo, a gente criou esse super espaço, que é a nossa cozinha, nosso bar, o nosso café, é tudo. Aqui é onde a gente
recebe amigos, recebe clientes, dá uma respirada nos momentos que a gente está precisando ali dar uma respirada. A gente que trabalha com criação, com ideias, é importante em espaços como esse aliviar um pouco mesmo e trazer as ideias. A gente já usou esse recurso em outro projeto, não sei se vocês lembram, numa barbearia que nós fizemos. Ela tem uma pegada extremamente industrial, mas a gente optou por essa solução que a gente consegue ter o vão completo, aberto do ambiente. A gente criou essa lajezinha em concreto. Aplicamos novamente o guache da Porto Belo Shop, trazendo essa integração também com a palheta, com os ambientes. Aqui para dentro, a gente optou por um mobiliário mais industrial, de inox, querendo ou não, existe uma demanda maior de uso, é importante que os materiais durem, que não gerem manutenção. Então o inox é uma excelente opção para isso. Outro item muito importante para a gente aqui também foi o paisagismo. Como fazer esse espaço se tornar mais humano, humanizar esse espaço. E a vegetação ela tem esse papel. Aqui é poente, então esse horário tá gostoso, que a gente tá gravando de manhã, mas na parte da tarde aqui bate um sol generoso, digamos assim. A vegetação tem esse papel também de barrar, de filtrar esse sol e tornar esse ambiente agradável para uso na parte da tarde. Eu sou doido do passarinho, então a gente alimenta os passarinhos aqui para trazer vida. Então, querendo ou não, a gente está criando um oásis nesse ambiente corporativo. Do outro lado dessa varanda, a gente tem uma segunda cozinha de apoio. A gente desenhou essa bancada bem grande, bem profunda, bem larga, que serve para diversas coisas, até para balde, como um DML. Apesar da gente ter um DML, mas eu acho interessante ter essa praticidade na limpeza para cá. A gente optou por esse granito, que é o granito Brasília. É um granito que foi super usado na década de 80. A gente usou ele também nesse banheiro externo. Ele faz essa referência desse período, que eu acho muito bacana. A gente fez essa bancada com as louças todas da Kohler, os metais todos da Kohler. A ideia desse espaço também é promover eventos relacionados à arte, à cultura, à arquitetura. Não é só porque nós somos um escritório de arquitetura que a gente não tenha um papel com a sociedade, com a cidade, de fomentar isso, sobre novos designs, sobre arquitetos consagrados ou arquitetos que estão despontando, sobre técnicas construtivas. Os temas estão sendo bem variados, assim. Hoje aqui no bairro nós somos o 7º escritório que comprou essa ideia de vir para cá. Então são escritórios grandes, renomados, que estão próximos e fomentando aqui essa revitalização desse bairro, essa humanização dessa área tão esquecida na cidade. Bom, e para você que já é assinante do nosso canal, eu queria agradecer muito. Se você não é assinante, assina o canal, ativa as notificações, que isso ajuda muito a gente a entender o tipo de conteúdo que a gente precisa gerar, que a gente está fazendo. Se você também não segue a gente nas outras redes, estúdio.rock no Instagram e no Facebook, tiverem qualquer dúvidas, manda pra gente lá, deixa seu comentário, isso é muito importante pra gente, tá bom? Obrigado!